É só uma brevíssima introdução ao seminário que vamos ouvir, que se enquadra na linha de investigação do CESA sobre história, culturas e identidades. Tenho o prazer de apresentar o Tariq Almeida, que é doutorando da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, e está cá no estágio doutoral, um estágio que começou em setembro e está quase a acabar. Mas foi muito produtivo, já deu seminários em várias universidades e temos o prazer de ouvi-lo sobre o seu projeto de doutoramento. Como a professora Ana Mafalda há pouco me lembrou, essa presença do Tariq aqui vem na sequência de uma articulação com a Unicamp, através da nossa colega Helena Brugioni, que é professora de literatura comparada e teoria literária, que já tem enviado vários investigadores aqui no CESA e temos tido essa troca de investigação. É o quarto. Ou pós-doutoramento ou doutoramento em 20 sempre. E tem sido uma colaboração muito profícua. Portanto, muito obrigada, Tariq, e faça favor. Eu agradeço. Boa tarde, né? Eu agradeço muito a oportunidade, o convite da professora Jéssica. Então, como ela já me apresentou, acho que não faz muito sentido, mas quero agradecer ao convite da professora Jéssica, professora Ana Mafalda, também ao auxílio da Mariana e da Adélcia, que desde que eu cheguei para o estágio me ajudaram muito e me integraram ali no centro de estudos. Queria falar um pouco mais alto. Um pouco mais alto, tá. Fala bem mais alto. Tá bom. Eu pensei, então, para esse seminário, é um recorte de um início de uma reflexão que eu tenho esboçado durante o período que estou aqui em Portugal, para pensar essa noção do fragmento e da fronteira como possíveis unidades de análise na relação entre a ilha de Moçambique e o Oceano Índico. Quer dizer, como a gente pode pensar essas ideias de fragmentos e de fronteiras no estudo de literaturas africanas, principalmente no que se refere à poesia moçambicana, né? A essa poesia de vertente índica, de vertente marítima, né? De vertente mais ecocrítica. Então, esse seminário ele se organiza em duas partes. Numa parte, eu quero trazer alguma discussão um pouco mais a nível conceitual, historiográfico, em relação à dimensão da ilha de Moçambique e do Oceano Índico e da posição teórica que essas duas unidades vêm tomando na crítica cultural e historiográfica das literaturas africanas, mas também propor uma reflexão inicial em relação à área de literaturas africanas como sendo uma possibilidade de uma área que investiga, portanto, as fronteiras, uma área de fronteira. Então, eu vou fazer a leitura, então, desse... Vocês me escutam bem agora? Fazer a leitura desse esboço conceitual em relação a essa ideia, que ainda é uma ideia que eu acho que está em processo de maturação, né, de desenvolvimento, então os apontamentos serão muito bem-vindos, e o diálogo também. E na segunda parte do seminário, a ideia é fazer algumas leituras orientadas de alguns poemas que eu considero de 4 autores, Rui Knopfler, Luiz Carlos Patraquim, Ana Mafalda Leite, presente aí, e também o Sangário Cap, que são poetas, sobretudo, que se enveredam nessa identidade da ilha de Moçambique e do Oceano Índico. Então, eu vou iniciar a
a leitura e depois na segunda parte faço a leitura orientada dos poemas e no fim a gente pode abrir para discussão e comentários, enfim, seria isso. Para contextualizar, essa noção de fragmento de fronteira tem a ver com esse livro Outras Fronteiras, Fragmentos de Narrativas, da poeta Ana Mafalda Leite. Em 2017, a poeta e crítica literária Ana Mafalda Leite publica sua primeira obra poética no Brasil, pela editora Capulana, o livro Outras Fronteiras, Fragmentos de Narrativas. Leitura que, de modo pessoal, para mim, foi bastante importante, tendo sido meu primeiro contato com a poesia dessa autora. Tendo um percurso poético que completa 40 anos durante o ano de 2024, já que sua estreia literária se deu com a publicação da obra Em Sombra Acesa, de 1984, a autora, poeta e intelectual das literaturas africanas de língua portuguesa faz de sua composição poética uma intensa rede de conexões históricas, culturais e literárias, com a vertente índica da poesia moçambicana, representada por autores como Rui Quinófili, Virgílio de Lemos, Glória de Santana, Luiz Carlos Patraquim, Eduardo White, Sangari Okapi. Desse modo, e tomando como ponto de partida para esta reflexão crítica a noção de fronteiras e fragmentos presentes no título desta obra, este seminário objetiva então revisitar a ilha de Moçambique e o Oceano Índico em um quadro crítico das literaturas africanas comparadas, pensando sobretudo numa possível posição conceitual das literaturas africanas enquanto uma área de fronteira, numa dimensão histórica e historiográfica, mas também numa perspectiva cultural e etnológica. A esse propósito, de que modo podemos pensar nessas duas relevantes questões dentro de um enquadramento teórico das literaturas africanas comparadas? De modo sumário, quando propomos pensar nas literaturas africanas enquanto uma área de fronteira, tem a ver com a articulação crítica entre, primeiramente, a disciplina da literatura comparada com os estudos pós-coloniais, que nas últimas décadas tem se mostrado uma combinação precisa na busca de novas articulações epistemológicas ou ainda declinações, como propõe Jéssica Falcone. Então, essa zona de fronteira entre, por um lado, a literatura comparada e os estudos pós-coloniais fazem, na minha percepção, na minha interpretação como iniciante aí, né, como pesquisador principiante, essa noção dessa relação das literaturas africanas como essa zona de fronteira de campos e disciplinas, de campos e teorias disciplinares, e que, por outro lado, também vai se enveredar por problemas que estão no cerne dessa questão das fronteiras. Essa questão acho que vai ser melhor explicada. De todo modo, o que tentaremos esboçar neste seminário é, na verdade, uma questão dialética que caracteriza a área de estudo em questão. O fato do campo das literaturas africanas comparadas ser uma área de fronteiras entre campos e teorias disciplinares, e por isso está repleta por disputas conceituais e epistemológicas, e a forma com que esta área tem como objeto de estudo matérias literárias e visuais em que as questões das fronteiras são um elemento crucial. Assim, a nossa intenção é desvendar a forma, é desvendar a questão da fronteira enquanto uma unidade de análise, sobretudo ao que se refere ao espaço africano, que aqui será pensado a partir da ilha de Moçambique e do Oceano Índico. Então, essa percepção da ilha e do Índico como esses objetos de fronteiras e a posição com que eles estão no enquadramento teórico das literaturas africanas. E para isso, né, então, a gente precisa necessariamente pensar a ilha de Moçambique a partir dessa dimensão historiográfica, a posição da ilha de Moçambique na historiografia, né? Na historiografia cultural.
Em literaturas africanas comparadas, paradigmas críticos e representações em contraponto, Helena Brugioni situa a importância histórica da ilha de Moçambique enquanto, abre aspas, um lugar simbólico e paradigmático, tanto para a grande narrativa dos descobrimentos, como para o imaginário cultural pós-independência, fecha aspas. A autora exemplifica historicamente, retomando o fato de Vasco da Gama ter aportado na ilha em 1498, juntamente com a sua frota, e também Luís Vaz de Camões, que no mesmo ano esteve na ilha após o retorno da Índia. Então, essa posição da ilha de Moçambique como um lugar paradigmático, né, no cenário da historiografia moçambicana e, sobretudo, nessa posição que, desde a era colonial, ela vai deter enquanto lugar estratégico. Camões fica exilado por um período na ilha, ela vai ser o lugar em que a frota, né, a questão da navegação portuária em relação à Índia. Então, no período colonial, ela tem essa posição na historiografia. Citando, então, a citação da Brugioni, nesse sentido, cabe salientar que, do ponto de vista da geopolítica imperial, a ilha de Moçambique corresponde ao anteposto africano do Estado da Índia e, portanto, a sede administrativa do estabelecimento imperial português na África Oriental. Em 1753, a coroa portuguesa estabelece que a ilha de Moçambique será a capital até 1898, dando seu nome a toda a província. Então, a ilha de Moçambique vai se tornar a capital e que vai dar o nome, sobretudo, a Moçambique, até 1898. Por sua vez, Manuel Lobato também pontua a importância histórica que deteve a ilha de Moçambique para o colonialismo português. Abre aspas. Apesar de ser quase estéril e sem atividades produtivas dignas de nota, a pequena ilha de Moçambique foi um importante centro mercantil e a capital da presença colonial portuguesa na costa oriental africana durante mais de 3 séculos e meio. Fecha aspas. Essa importância histórica e cultural faz da ilha de Moçambique um espaço rico da arqueologia moçambicana. Citando novamente Brugioni, ela diz: no que diz respeito ao chamado imaginário nacional pós-independência, a ilha de Moçambique aponta para uma relação metonímica com o paradigma nacional, ou como sugere Alexandre Lobato, um símbolo vivo, significando e projetando um imaginário singular no que diz respeito à diversidade que pauta o mosaico cultural e identitário do território moçambicano. É, sobretudo, o espantoso índico que molda e define histórica, cultural, social e culturalmente a peculiaridade desse fragmento da nação, sugerindo um conjunto de problemáticas e itinerários críticos de indobtível interesse para repensar o que vem sendo definido como paradigma identitário nacional. Ou seja, a ilha de Moçambique ela não pode ser pensada alheia a esse universo, primeiramente, do Oceano Índico, e ela pode ser lida como um lugar de fragmento da nação, né? Porque ela subverte uma ideia de uma nação homogênea, né? De uma identidade homogênea, de uma identidade única, em que os problemas do nacionalismo pós-colonial estariam fragmentados em um conjunto, né? Os problemas sociais, identitários, culturais de Moçambique e da ilha estariam simultaneamente visíveis na sociedade pós-colonial. Como fragmento da nação, a ilha de Moçambique pode ser pensada a partir da complexidade histórica e cultural, que simultaneamente configura as nações pós-coloniais em seus fragmentos políticos, sociais e identitários. Pois, conforme nos lembra o antropólogo indiano Parka Chatterjee, a nação não é uma entidade homogênea, mas sim uma coleção de diferentes e muitas vezes conflitantes elementos, cada um dos quais tem sua própria história,
seu próprio modo de expressão e sua própria legitimidade. A coexistência de múltiplas culturas e, sobretudo, de uma história de La Longue Durée, fazem da ilha um lugar paradigmático no que tange à ideia do nacionalismo pós-colonial e dos problemas culturais e históricos que deles coexistem numa dimensão simultânea. De um ponto de vista literário, e aí a gente viu essa noção historiográfica e agora, então, vamos ver a essa posição da ilha como no ponto de vista literário, né, na crítica literária. De um ponto de vista literário, a ilha de Moçambique é um objeto de relevância estético e cultural, tanto no que se refere ao seu importante papel para a literatura moçambicana, como nas análises literárias das literaturas africanas e nos múltiplos significados que tem vindo a adquirir neste campo. Estes significados fazem da ilha de Moçambique uma unidade de análise na crítica literária e cultural contemporânea, que a compreende, a grosso modo, enquanto um fragmento da nação. O palco identitário do Oceano Índico é nessa dimensão o lugar em que se reorganiza os discursos literários e visuais do que se entende como identidade nacional moçambicana. A esse exemplo, podemos pensar numa obra que ainda hoje se revela como paradigma constante para a história literária moçambicana, em consonâncias de tradição e de ruptura com discursos históricos, teóricos e culturais. A Ilha de Próspero, roteiro poético e visual publicado em 1972 por Rui Knopfler, apresenta a ilha de Moçambique a partir do, abre aspas, exato sentimento angustioso da história, fecha aspas. Essa é a citação do Lobato. Essa arqueologia poética, como afirmou Alexandre Lobato no prefácio, apresenta uma nova ordem semântica à ilha, cujas vozes e narrativas se articulam num jogo de, abre aspas, negociações identitárias, Leite, 2018, e evocando a ilha e ao Índico uma cartografia fragmentada, uma etnografia poética de espaços e sujeitos. O que ele está fazendo nessa obra, A Ilha de Próspero, é uma obra muito importante, então, para esse movimento, que vai se instaurar no cenário da história literária moçambicana, é justamente uma arqueologia desse espaço da ilha de Moçambique, mostrando justamente a sua pluralidade, longe de uma identidade nacional pura, longe de uma identidade nacional homogênea, trazendo um novo discurso semântico a essa ilha, né? Por isso é quase como um poeta que é um pouco antropólogo também nesse sentido, porque na minha percepção, tem essa ideia de delinear uma etnografia a esse espaço, a esses sujeitos, a esses lugares. Sobretudo na simultaneidade entre a poesia e a fotografia, com que ele vai... Depois, na segunda parte, eu vou trazer um pouco essa questão que ele apresenta, né, nessa obra. Trazendo uma citação do Alexandre Lobato, ele vai dizer que é num relance o sincretismo dos séculos, feito com a vida dos simples, dos comuns, dos idealistas e também com os vagabundos, dos miseráveis, dos aventureiros e dos náufragos, que com mercadores ricos de roubos, os clérigos sátrapas de pecados e os nobres déspotas de poder andaram a espalhar Portugal por toda parte de qualquer maneira, amando, servindo, sofrendo, guerreando e roubando. Ladrões das almas, ladrões no mar, ladrões na terra, homem, afinal, todos. E aí, a Ilha de Próspero, na verdade, um roteiro poético que ele constrói a esse lugar, a Ilha de Moçambique. Trata-se de uma obra que roteiriza a Ilha de Moçambique sob o signo do silêncio, com, abre aspas, ruínas somadas a ruínas, no breve espaço da mais completa desolação, fecha aspas, Knopfler, 72. Quer dizer,
esse apego ao silêncio, por um lado, e à melancolia, por outro. A esse propósito, então, este livro é... Desculpa, o texto foi para baixo. Então, a esse propósito, este livro compõe-se por meio de, abre aspas, cenografias pós-coloniais, título de uma obra de ensaios de Ana Mafalda Leite, através de imagens literárias e visuais que reconstroem o espaço moçambicano numa fissura atenta entre angústia e melancolia, ruínas e destroços. Então, essa ideia que a gente não pode separar essa simultaneidade na Ilha de Próspero entre a poesia e a fotografia, entre a arte literária e a arte visual, que vai reconstruir esse espaço moçambicano a partir desses sentimentos, como a angústia, a melancolia, o silêncio é muito presente, e também essa ideia de ruína e de destroço. Nessa dialética, conforme Helena Brugioni pontua, abre aspas, ruínas e destroços têm um significado estético e conceitual emblemático, fecha aspas, na composição artística pós-colonial. Analisando as páginas do fotolivro The Muscat Coast Travels from Maputo to Mogadishu, a autora compreende que a dimensão humana e a paisagem marítima do Índico são, abre aspas, os dois elementos estratégicos que destroem a melancolia que potencialmente determina o olhar das ruínas imperiais, apontando para sua ressignificação vital e estratégica no presente, a partir de uma dimensão subjetiva. Então, a gente tem que pensar nessa dimensão. Entrando numa discussão da ecologia também, pensar nessa dimensão do humano e do não humano, né? Pensar nesse, nessa paisagem marítima que ele vai construir, essa paisagem da ilha moçambicana, e essa dimensão desses sujeitos na poesia, mas também na fotografia. Não sei se estão me fazendo perceber, mas é justamente essa mistura entre o humano e o não humano, quer dizer, o humano e essa paisagem construída nessas obras. E eu acho que na segunda parte vai ficar mais claro essa que eu estou tentando demonstrar. De certo modo, esses dois elementos de composição, o humano e o não humano, são potencialmente abarcados na Ilha de Próspero, no que tange às suas formas literárias e visuais, construindo uma dialética silenciosa em relação ao passado e ao presente da ilha de Moçambique, a fim de, abre aspas, extrair os significados dos fragmentos depositados diante de cada olhar. Fecha aspas. Chaves, 2012. Tal como afirmou Rita Chaves, o apego ao espaço não se confunde com a idealização, e o que salta são sinais de uma relação que, sendo de amor, não pacifica espírito e não esconde frustrações. Então, essa obra, Ilha de Próspero, ela é muito importante para pensar no cenário da história literária moçambicana de vertente índica, essas relações com que a ilha de Moçambique vai ser reescrita sob o signo dessa pluralidade, sob o signo dessas paisagens não humanas que se coadunam com o humano também, né? E, sobretudo, também pelos sentimentos que ele vai convocar na obra, a melancolia, o silêncio, etc. Essa ideia de melancolia pós-colonial também. E aí, essa questão da ilha de Moçambique como objeto na poética desses autores, eu quero apresentar a partir, então, breves comentários em relação a algumas obras de alguns autores que vão trabalhar nessa cenografia da ilha e do índio. Uma delas é uma obra do Luiz Carlos Patraquim, que se chama Monção.
Após a publicação e a importância da Ilha de Próspero para a história literária moçambicana, há no cenário da poesia outra obra paradigmática em relação a essas questões, a obra Monção, publicada em 1980 por Luiz Carlos Patraquim. Esta obra se volta à inscrição de itinerários poéticos voltados à proposição de paisagens úmidas, Patraquim, 1980, e, sobretudo, por cartografias marítimas, ancoradas pela presença do Oceano Índico e da ilha de Moçambique. E depois, com a inadiável viagem em 20 tal novas formulações e uma elegia carnívora, são obras que revelam-se como exemplos de um projeto literário que pretende reintegrar um conjunto de vozes poéticas e culturais nas formulações de um eu em constante movimento e, sobretudo, na acepção e no questionamento de uma nova linguagem poética. O que esses poetas estão a fazer é construir, de um certo modo, uma nova linguagem na literatura moçambicana. Essa nova linguagem se estabelece a partir desse lugar paradigmático da ilha de Moçambique e do Oceano Índico, e, sobretudo, dessas paisagens líquidas, úmidas, marítimas, não é? E aí se estabelece uma nova linguagem a essa literatura. E isso vai estar muito conectado a uma noção da intertextualidade, da meta-literatura. E o Luiz Carlos Patraquim vai ser entendido como, observou Ana Mafalda Leite, como um intérprete de um legado, porque ele vai ser, sobretudo, essa voz que vai trazer nessa rede uma série de correspondências, né, com outros poetas. Nessa mesma cenografia da ilha de Moçambique e do Oceano Índico, também a obra Ana Mafalda Leite publica em 2002 a obra poética Passaporte do Coração, e, segundo Jéssica Falcone, abre aspas, amplifica e até ultrapassa a dupla pertença identitária da autora, moçambicana-portuguesa, para se fazer autenticamente transnacional, convocando mares, ilhas, terras e continentes diversos. E aí a gente tem que pensar também nessa questão do Índico como esse lugar transnacional. Então, quando a gente está pensando nessas literaturas em outras fronteiras, é sobretudo pensar literatura além dessa fronteira da nação, né? Pensar literatura, por isso o mar, ou por isso o oceano, se torna um espaço estratégico na busca contemporânea da crítica por novas formas de analisar o nacional, né? Então, essa questão da identidade transnacional, né, de uma identidade que convoca múltiplos espaços, é extremamente relevante para pensar a base, basicamente, dos estudos do Oceano Índico, como um objeto de estudo transnacional, a partir da sua geografia transnacional. E aí isso tem muito a ver também perante a forma com que esses autores, não só na poesia, mas também na narrativa, vão abordar essa transnacionalidade. Nesse sentido, o livro Passaporte do Coração, publicado em 2002, é bastante emblemático por evidenciar os diálogos históricos entre a tradição poética moçambicana e as formas de representação de eu líricos índicos, orientais e místicos numa extensa rede poética que recupera importantes figuras da poesia em Moçambique. Então, há uma misticidade na poesia dela, um encantamento e uma abertura a esse outro mundo, a essa outra fronteira, né? Que são as culturas do Índico, que são as culturas que habitam Moçambique. E partindo dessa mesma rede, né, de poetas que na segunda parte do seminário a gente vai realizar algumas leituras, também o Sangari Okapi, que é um poeta que eu também
Estou pesquisando no estudo da minha tese, em que ele tem uma obra bastante emblemática também nesse sentido das paisagens litorâneas, das paisagens úmidas, da forma costeira também com que ele vai poetizar essas relações, que é ainda dentro dessa tendência de revisitação de espaços culturais e lugares simbólicos. O Índico e a Ilha de Moçambique são cenários de outro importante autor para a literatura moçambicana contemporânea, Sangário Okapi e sua obra Mesmo os Barcos, ou Poemas de Revisitação do Corpo, obra marcada por elementos marítimos e insulares, típicos de uma, abre aspas, literatura litorânea. Literatura litorânea é o conceito da Meg Samuelson, que ela vai justamente é uma crítica ao nacionalismo, e ela vai pensar a literatura não é uma cartografia litorânea ao estudo das literaturas, quer dizer, uma alternativa a uma ideia do nacional, né? A literatura litorânea, ela amplifica essa noção que às vezes o nacional fecha no território. Anuncia um projeto literário em que a ilha de Moçambique e o Oceano Índico adquiriam um espaço de releitura e reescrita, com diálogos estabelecidos com Glória de Santana e Rui Knopfler, conforme argumenta Lucílio Manjate. O Lucílio Manjate diz que, diríamos, nesse sentido, com Laurent Jane, Sangari participa de um processo de reescrita crítica, ou seja, subjazem nestas revisitações motivações de natureza afetiva, ideológica e até pragmática em relação, por um lado, à ilha de Moçambique e, por outro, aos poetas que a imortalizaram. E aí o interessante do Sangário Cap é que ele vai dialogar fortemente com a Glória de Santana e com o Rui Knopfler. Se a ilha de Moçambique era um espaço de solidão, um espaço de melancolia no Rui Knopfler, essa melancolia no Sangari vai se refletir a partir de um sentimento de solidão. E aí o interessante que a gente vai pensar depois nesses poetas é a forma com que eles abordam a sentimentalidade. Essa sentimentalidade dos Zeus estão intimamente ligadas a essas paisagens marítimas da ilha de Moçambique e do Oceano Índico. Então, na segunda parte, eu vou abordar de uma forma assim mais visível essa relação, e aí é interessante também fazer a leitura, né, dos poemas. Então, a gente viu a perspectiva historiográfica, o ponto de vista literário, as definições que a Ilha de Moçambique, e agora a gente vai pensar, então, essa Ilha de Moçambique como espaço da ecologia, né? Como espaço da ecologia cultural moçambicana, a Ilha de Moçambique se configura como um lugar matricial para se pensar nas relações entre a literatura moçambicana e a vertente da ecocrítica, ou ecologia literária, teoria crítica que busca investigar as relações entre a literatura e o meio ambiente, sobretudo naquilo que se refere aos problemas climáticos enfrentados nas últimas décadas, especialmente nas reflexões que têm ganhado espaço e relevância na produção literária de autores africanos e nas semiperiferias do sistema mundial. A ecocrítica tem cada vez mais se mostrado um relevante campo, articulando diferentes perspectivas para reflexões literárias calcadas numa visão de mundo pós-antropocêntrica. Então, a ecocrítica ela é uma teoria que surge no contexto anglo-saxônico, né, quer dizer, de língua inglesa, e agora ela vem sendo incorporada para pensar justamente, né, por exemplo, nas semiperiferias do sistema mundo, as relações desiguais, elas podem ser vistas de uma maneira mais visível. Ou seja, o problema ambiental também. E embora eu não esteja falando de problemas ambientais nessa vertente da poesia, a ideia é pensar essa relação
do humano e do não humano numa visão de mundo pós-antropocêntrica, né? Quer dizer, a minha perspectiva, o meu estudo em relação à ecocrítica não vai ser, durante a tese, não vai ser, não é que não vai se preocupar, mas o meu objeto não vai ser a questão da crise climática, mas a questão dessa zona de fronteira entre as relações com que os eus desses poemas se estabelecem com a paisagem, ou sobretudo com o meio ambiente, né? Quer dizer, esses elementos que ultrapassam as fronteiras do humano e do não humano. Deu para compreender? Às vezes é difícil explicar. Em um movimento que tensiona as dinâmicas costeiras entre a terra e o mar, as ilhas são espaços ecológicos em que as relações entre humanos e não humanos são, de certo modo, mais orgânicas. Assim, as diferentes formas de vida que habitam nas ilhas constituem uma paisagem que confunde os limites entre humanos e não humanos. No panorama dos estudos do Oceano Índico, conforme aponta Isabel Hofmeier, as ilhas constituem, igualmente, um importante ramo sobre o Oceano Índico, incluindo trabalhos sobre o Islã, a escravatura, o trabalho contratado e o comércio, bem como histórias comprimidas sobre a criolização no Oceano Índico. A esse propósito, torna-se especialmente interessante compreender estes espaços a partir de uma noção de fragmento, uma vez que tensionam as supostas homogeneidades da identidade nacional. Então, a Isabel Hofmeier vai pensar as ilhas como esse lugar como esse lugar anticontinental, ou seja, como um lugar, não é que ele está fora, ele não tá, não é que ele está desterritorializado, mas é que ele é um fragmento em que as dimensões continentais e as fronteiras continentais e oceânicas se interpelam de uma certa maneira. A ilha de Moçambique, numa perspectiva conceitual e cultural, críticos literários e culturais, mas também antropólogos e historiadores, buscam compreender a história moçambicana a partir deste fragmento, sendo a ilha de Moçambique, abre aspas, um símbolo vivo, Lobato 89, uma metonímia da nação, Falcone 2008, um mosaico incompleto, Chaves 2002, ou uma metáfora de uma identidade em desassossego, Chaves 2012. Vejamos que tais definições críticas oferecem à ilha um arcabouço poético, que sintetiza um conjunto de problemas culturais e identitários e, simultaneamente, buscam dar conta de sua complexidade topográfica. Então, veja essas definições no campo da teoria da crítica cultural em relação à ilha de Moçambique, são definições extremamente poéticas e que buscam dar conta dessa complexidade cultural, identitária e essa dimensão dessa cartografia, né? Dessa topografia da ilha. De uma maneira geral, é uma questão fundamental para compreender os significados históricos, culturais e literários que a ilha de Moçambique desempenha na cultura e na sociedade moçambicana, ou de modo sumário, um ponto de encontro, o Oceano Índico. Em tais análises e significações, o Oceano Índico, de modo direto ou indireto, é entendido como um método, tal como propõe Isabel Hofmeier em um ensaio seminal para esta área. Nessa urgência de se pensar o Índico enquanto método de análise crítica, o desempenho da ilha para uma abordagem oceânica surge a partir do seu cariz anticontinental. E aí a Isabel Hofmeier vai dizer que a ilha é esse lugar, né? As ilhas desempenham um importante papel conceitual na história oceânica, assumindo-se como uma geografia anticontinental, que relativiza a obsessão territorial de uma grande parte da história focada no Estado-nação. Assim,
Tanto a ilha como o oceano tornam-se dois elementos paradigmáticos para o estudo de literaturas africanas comparadas, calcado agora por outras fronteiras. Então, quer dizer, essa abertura que a gente vê na crítica contemporânea de buscar, como a Jéssica Falcone trabalha no artigo, que é bastante importante, outras declinações. Quer dizer, se por um lado as literaturas africanas se consolidaram num estudo fundamentalmente nacional, por outro lado, contemporaneamente, essa crítica tem revisto essa metodologia nacional, quer dizer, como a gente pode trabalhar o nacional em outras declinações, né? Quer dizer, como a gente pode trabalhar a literatura moçambicana a partir, por exemplo, do Oceano Índico? Ou como a gente pode trabalhar a literatura moçambicana a partir da ilha de Moçambique? São objetos que relativizam essa ideia marcada pelo território, pelo nacionalismo, né? Então, teria mais a ver com essa relação. E, sobretudo, são a Helena Brugioni, por exemplo, vai pensar o índico como dispositivo estético e conceitual. E eu também entendo que no caso da ilha de Moçambique, ela também seria um dispositivo para a composição estética das literaturas moçambicanas, né? Ou, ainda como a Meg Samuelson lembra, como arquipélago da cultura. E aí, então, para fechar, eu trago algumas questões. Como pensar na questão do fragmento das fronteiras, que urgem no espaço-tempo da ilha de Moçambique e do Oceano Índico? Qual a visão de mundo que se embala nas poéticas oceânicas ou ainda nos fragmentos de narrativas índicas moçambicanas? Qual seria o papel da crítica literária das literaturas africanas na era contemporânea? Na segunda parte deste seminário, revisitamos a ilha de Moçambique e o Oceano Índico a partir de fragmentos poéticos e visuais, analisando sobretudo as fronteiras entre humanos e não humanos, para repensar a questão ecológica que pauta os estudos do Oceano Índico, a poesia moçambicana e as literaturas africanas comparadas. Então, são questões mesmo para a gente pensar nessa relação que se estabelece entre é, o, as literaturas e o oceano e a ilha de Moçambique. Sim. Então, nessa segunda parte, eu quero trazer alguns poemas para que a gente possa fazer, fazer a leitura e também tecer comentários, mas pensando também nessas questões que eu acho que podem servir como objetos de reflexão. Primeiramente, então, e aí eu trago, né? Como pensar na questão dos fragmentos e das fronteiras que urgem no espaço-tempo da ilha de Moçambique e do Oceano Índico? Qual a visão de mundo que se embala nas poéticas oceânicas ou ainda nos fragmentos de narrativas índicas moçambicanas? Qual seria o papel da crítica literária das literaturas africanas na era contemporânea? Passando então, essa é a obra Ilha de Próspero, foi publicada em 1972 por Rick Knopfler. E aí essa obra ela é composta por essa simultaneidade da narrativa visual e da narrativa literária. Essa simultaneidade da narrativa visual, a dimensão humana e a não humana, né? A gente pode pensar nessa relação, o humano e o não humano, né? A forma como esse humano se inscreve e essa perca das fronteiras, né? Quer dizer, os sujeitos eles participam do ambiente, eles são parte, eles se constituem. E aí essa imagem para pensar, sobretudo, nessa ideia
do que eu acho muito relevante no Rui Knopfler, que é o silêncio, né, e a melancolia. É uma imagem, né, que a gente pode relacionar, sobretudo, com essa questão que ele vai evidenciar do silêncio e da melancolia. E agora vamos para a parte mais legal, né? A primeira parte foi muito chata. Brincadeira, gente. Como eu posso. é, Será que dá para dar zoom? Tem aqui. Pronto. Tá bom, sim. Tá, obrigado. Tá. É, então, eu trouxe alguns poemas para que não fique só na teoria, para que a gente possa ler também, e aí no final a gente pode discutir. Eu acho que o que eu tento demonstrar fica mais claro quando a gente passeia aí por essas leituras. Rui Knopfler em A Ilha de Próspero, 1972. Muipit. Ilha, velha ilha, metal remanchado, minha paixão adolescente. Que doloridas lembranças do tempo em que do alto do minarate, Alá, o grande sacana, sorria, aos tímidos versos bem comportados que eu te fazia. Este cartaz, convertida em puta histórica, minha pachaca pseudo-oriental ao recender a canela e açafrão, maquilhada de espesso enciro, e a mimar pró-turismo labro, trejeitos torpes de cortesã decrépita. Meu Istanbul de carapim e cofió, tente de cócoras na sopa melancólica, de arena limosa e marinha, gaivota tonta a adejar inutilmente, ao lume de água com gramarra que te cinge para sempre, ao bojo ventrudo do continente. De teu, cultivam-te a vênia e a submissão solícitas, trazidas nos pangais lá no distante Catiavar, expondo-te apenas no que tens de vil, razão talvez para que ao longe de troça pisquem mortiça as luzes de Mussurril, ou sangue no meu peito, esta mágoa incurável. Mas retorno devagarinho às tuas ruas vagarosas, caminhos sempre abertos para o mar, brancos e amarelos filigranados de tempo e sal, uma leitura brâmana ou muçulmana, durando no ar, no sangue, ou no modo oblíquo como o sol tomba sobre as coisas, ferindo-as de mansinho, com a luz da eternidade. Primeiro a ternura da mão que modelou esta parede, emprestando-lhe a curva hesitante de uma carícia tosca, mas porfiada. Logo o cheiro a sândalo, o madeiramento corroído da porta, súbito entreaberta, o refugir da prata na sombra mais densa. Assim descubro sutil e cúmplice que a dura linha do teu perfil autêntico te vai, aos poucos, fissurando a máscara. Então, há nesse poema uma dimensão extremamente narrativa. A gente poderia lê-lo com essa ideia de um fragmento de narrativa. É um poema extremamente narrativo e a paisagem é, não humana se coaduna com esse sentimento de melancolia, dessa memória, desse endereçamento, né? Essa ideia do endereçamento, ilha, velha ilha, para quem ele se endereça, e, sobretudo, pisquem mortiças as luzes de Mussurril, ou sangue no meu peito, esta mágoa incurável. Então, essa dialética da sentimentalidade, de como essa sentimentalidade dialoga com esse espaço, né? De como essa mágoa está ligada a esse espaço e de como o espaço se coaduna ah, com esse sujeito. Então, quando a gente pensa nesses poetas, são poemas extremamente intensos,
nesse sentido da sentimentalidade, da topicalização, da mágoa, que é uma questão, a questão da melancolia, que aqui aparece, é um poema melancólico, né, sobretudo, e esse descortinamento da ilha de Moçambique, né? E depois, eu vou fazendo comentários mais breves para dar conta de ler todos os poemas na íntegra, e depois vocês fazem comentários no fim, pode ser? Luiz Carlos Patraquim também tem um poema com Murripit, no livro 20 tal novas formulações e uma elegia carnívora. Para ti, com a ilha, ao equinócio. Então, veja essa questão que eu falei da poética, de um endereçamento, né? A forma dessas correspondências e a forma como um poeta não está desintegrado do outro, eles estão numa rede mesmo, é um desenho que recupera espaços, que recupera sujeitos, que recupera memórias e propõe novas cartografias. E observamos a forma desse poema, observem a forma, são frases bruscas, e é um poema muito marcado, sempre tem um ponto. E aí também a gente poderia ler como um poema narrativo, né? É onde deponho todas as armas, uma palmeira harmonizando-nos o sonho, a sombra, onde eu mesmo estou, devagar e nu, sobre as ondas eternas, onde nunca fui e os anjos brincam aos barcos com livros como mãos, onde comemos o acidulado último gomo das retóricas inúteis, é onde somos inúteis, puros objetos naturais, uma palmeira de miçangas com o sol cantando, onde na noite a ilha recolhe todos os ritmos e marulham as vozes, a estatuária nas virilhas, golfando, Maconde não petrificada. É onde estou neste poema e nunca fui. O teu nome que grito a rir do nome, do teu nome anulado. As vozes que te anunciam e me perco, e estou nu, devagar, tempo do corpo. Uma palmeira abrindo-se para o silêncio. É onde sei a mácila que sangra, onde os leopardos naufragam. O tempo, o cigarro a metralhar nos pulmões. A terra empapada, golfando, vermelha. É onde me confundo de ti. Um menino vergado ao peso de ser homem. Uma palmeira em azul umedecido sobre a fonte. A memória do infinito. O repouso que a si mesmo interroga. Ouve a ronda e nenhum avião partiu. É onde estamos. Onde os pássaros são pássaros e tu dormes. E eu vagueio em soluços de sílabas. Onde fujo deste poema. Uma palmeira de fogo na ilha, incendiando-nos o nome. É um poema extremamente forte, né? Um poema extremamente intenso nessa relação que se estabelece com o espaço, sobretudo essa crítica a esse nome anulado, né, da ilha de Moçambique, e perceba, sobretudo, uma marca que eu queria ver em comum nesses poetas, essa questão desse outro, dessa fronteira do eu e do outro. É onde me confundo de ti. Então, esse endereçamento, sobretudo quando a gente pensa nos afetos, os afetos que se entrecruzam nesses espaços, né? E, enfim, eu acho que tem muita relação, né? O sentimento, essa fronteira do humano e do não humano, o sentimento participa da paisagem, né? Dessa, dessa relação com o espaço, a forma como os sujeitos se relacionam com o espaço, de como não há fronteira, tudo está numa mesma paisagem, numa mesma sintonia. E aí,
Sobretudo que eu queria destacar essas marcas de endereçamento, é onde me confundo de ti. E, sobretudo, aqui também a gente pode pensar nessa dimensão que no Luiz Carlos Patraquim ele vai trabalhar muito essa ideia da meta-literatura, né? Onde fujo deste poema, quer dizer, essa autoconsciência do eu lírico, de ser um poema e de lidar com esse espaço do poema e com esse endereçamento ao grande poeta Rui Quinoff. É Luiz Carlos Patraquim também Monção. Era a casa bailando em teus cabelos, e brunida ao fogo, a lança inexorável, quilha de barco ou convés. Era o planto em a espuma, na exuberância das marés. Era, meu amor, o tato de nós, tão assim completo, tão assim exato, que flores nasciam e se davam na água do momento. Então, essa topicalização do amor, que eu acho extremamente relevante nesses poetas, que vai se estabelecer muito também na poesia da Ana Mafalda Leite, do Sangário Cap e do Luiz Carlos Patraquim, a forma com que esses afetos se interligam com esses espaços, né? Era, meu amor, o tato de nós, tão assim completo, tão assim exato, que flores nasciam e se davam na água do momento. Então, essa água do momento, ela veja que não tem uma separação. Essa paisagem da natureza, ela está totalmente intercambiada com esses sujeitos que se encontram, com esses afetos que se mobilizam. E, sobretudo, quando a gente pensa no amor e na poesia índica, a gente não pode esquecer do Eduardo White, que é uma figura extremamente importante, que tem um livro que se chama Amar sobre o Índico, que foi um poeta sobretudo, deu uma dimensão a esse tópico na literatura moçambicana. E agora vamos ler um poema de Ana Mafalda Leite, Em Outras Fronteiras, fragmentos de narrativas. Eu esqueci de... Tá. Eu esqueci de passar o título, mas se chama Como se Amanhã do Tempo Despertasse. Saberei porventura os lugares de onde fala esta voz, os enigmáticos espelhos de onde se olha? Visão e sonho, por onde vem seu segredar? Por onde se inquieta a respiração? Quem acende o perdido calminho, quem peregrina em aparente cegueira? Dentro de si, da casa, contorna, desenha vagarosamente as mãos com que se escreve, surpresa, como um caminho sem rumo, apenas no corpo um coração impresso. Um sabor ausente me presencia, sinto-o. Pareces uma paisagem com uma janela dentro, contas. Uma personagem que se desdobra, sem nome. E os nomes reverberam acesos para uma evidência indemonstrável. Nesse lugar, sim, nesse lugar de silêncio onde a varanda abre a sua boca sobre o infinito. Pelo ar corre uma secreta ânsia, talvez de beber inteira. A lua em sussurro alto ou em redondo e branco grito. Venho da infância infinita, dizes, dos chocolates na algibeira do coração, embrulhados em cores celofane, meu país dentro. Um navio navega-me longe, costeiro, procurando uma rua que me leve até ti. Nada lhes digo. E para que serviria se para eles não pode ser visível? Há, nesse lugar do coração, uma paisagem antiga, sempre presente. Uma flor de frangipane ou de buganvília? Branca, rosa, vermelha, amarela, lilás, que nunca morre. Há uma paisagem antiga nesse lugar do coração, um perfume que se solta intenso das folhas amarelecidas do álbum. Aí, o meu rosto está sempre igual, e o olhar com que me olhas já tem consigo o constante brilho das estrelas, tremeluzindo intensas, no meu caminho pela noite do mundo. Em torno da lâmpada, o rodopio zunindo, volteando vértices de luz. Uma roda de insetos dança, até o amanhecer. Respiro como se o tempo nunca mais acabasse. Respiro, te amo, como se respiram as manhãs. Ao deter-me devagar sobre a tua imagem, como quem junta sóis ao amanhecer, como se amanhã fosse de sempre, como se amanhã do tempo despertasse, e eu adivinhasse o tempo ainda por chegar.
um tempo em que apenas me habita o infinito, alvor de estrelas, cair das luzes no rio, com muito silêncio, absurda maravilha. Esse poema eu acho ele emblemático, assim, e esteticamente, e muito bonito, intenso, visual. Mas quero destacar algumas questões. Aqui nesse poema tem uma ideia, uma dramaticidade e um encontro de vozes. Perceba as frases em itálico, né? Pareces uma paisagem com uma janela dentro, contas e outras marcas. Venho da infância infinita, dizes. Então, coexistem, né, duas vozes poéticas que se encontram e dialogam. E aí, sobretudo, é um poema sobre a identidade, meu país dentro, um navio navega-me longe, costeiro, uma autora que tem o nome de um navio, o navio Ana Mafalda, como ela conta sempre a história, e, sobretudo, essa dimensão também dos afetos que participam dessa ambientação ecológica, né? Por exemplo, respiro, Tina, como se respiram as manhãs, ou procurando uma rua que me leve até ti. Então, esse endereçamento, né, essa forma com que esses autores vão trabalhar, vão dinamizar esses afetos a partir dessas fronteiras, dessas paisagens líquidas, dessas paisagens ambientais, né? E, sobretudo, dessa memória. É um poema em que ela revisita essa memória, né? Há uma paisagem antiga nesse lugar do coração. A imagem do coração também vai ser uma constante na poesia. Há o livro Passaporte do Coração e alguns sentimentos também vão se fazer presentes, como a mágoa, no livro Rosas da China, que também é interessante perceber. Depois também tem esse poema, Fronteiras, de que lado pergunto? Em que ela vai questionar essa relação da separação, né, dessas definições, dessas fronteiras. Onde terá começado a fronteira do dia com a noite, a fronteira da água com a terra, a do azul com o lilás? Por que tão dividido? Então aqui eu trago um fragmento desse poema, né, Fronteiras. De que lado pergunto-me, que há esse questionamento, né, de que lado dessa identidade, desse intermeio, né? E a questão das cores. A questão das cores também vai ser muito presente na poesia dela. Tem poema, Tratado das Cores em Moatiz, eu acho, alguma coisa assim. Mas aqui, de que lado pergunto-me nasce o aroma do coração? Meu índico pé, ponto de nó lançada, entremeio, assuro, azure, azula-me o chão. Em aurir de fogo, misturo-me nas volutas e entranço-me num subir de velas, talvez copra e cúrcuma. O lançado mapa estilhaçado em panos esvoaçantes desafia-me as escolhas. Então, essa construção de imagens, né, de lugares, de fronteiras, de mapas, de misturas, eh, eh, de entremezzo, né, que ela vai propor, e das paisagens coloridas, né, Assuro, Azure, Azula no chão. E essa questão, sobretudo, muito marcada ali dessa identidade índica do eu lírico. Passando rapidamente para finalizar, fazer a leitura de dois poemas do Sangário Okapi, que é o poeta que vai dar um sentido à ilha de Moçambique, o sentido da solidão, né? Mas também que vai construir uma poesia sensualista, uma poesia muito marcada por um erotismo, por uma sensualidade, né? A ilha de Moçambique. Acredita? Daqui onde contigo sangro, frui o poema, a melancolia. É o more na glosa cotidiana,
com o sol, morte na rota em que não adormeço sobre o litoral, e no habitual cansaço dos barcos, o passo hesito. Ó, anulado vocativo de redes no ventre dos pescadores. Então, essas imagens que ele vai construir, de imagens melancólicas, né, solitárias, né, e uma paisagem litorânea, né? Eu acho que é um poeta que a gente pode trabalhar muito a questão dessa fronteira do mar e da terra, né, da costa, sobretudo. É um poeta dos barcos, né? Barcos. Com o mar chegam os barcos, perto, com eles teu corpo, porto, para todos os partos. Ó, a brisa que o sol agora abrasa no coração faz aperto, e sinto-te inteira, toda e nua, cintura, baixo, desaguo. Percebam essa dimensão de uma escrita, de uma forma que, tanto aqui como no Sangari, como na Mafalda, é bem presente essa ideia da visualidade, e é uma questão dialética. E eles criam imagens, mas os poemas são escritos de uma maneira não convencional, né? Aqui a gente vê todo o desenho, é como o poema, todo o desaguar do poema. O poema está desaguando, e aí ele termina, baixo, desaguar. Mas justamente o que eu queria demonstrar era sobretudo essa questão das fronteiras do humano e do não humano, mas principalmente nessa relação que para mim particularmente é muito interessante, muito visível, de como esses sentimentos desses múltiplos eus índicos e, enfim, de como essa interioridade de relações estão participando da paisagem marítima, né? A paisagem marítima ela não está assim alheia, né? É tudo muito orgânico e tudo participa de uma maneira muito conjunta. Era isso que eu tinha para falar e então abro questões e comentários.